Bom dia, minhas amadas, a paz e a graça do Senhor Jesus. Eu me chamo Gisélia, estou como diaconisa da Sênior Messejana, né? E estamos também nesse projeto grandioso qual Deus colocou no coração da nossa pastora Beatriz, né? E vamos dar continuidade ao livro de Provérbios. Nós hoje vamos descobrir um pouco sobre sobre o capítulo 9 do livro de Provérbios. E fala assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já imolou as suas vítimas, misturou o seu vinho e preparou a sua mesa. Já enviou as suas criadas a clamar sobre as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de entendimento, ele diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai a insensatez e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende ao escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura ao ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas ao escarnecedor, para que não te odeie. Repreende ao sábio, e amar-te-á. Instrui ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida te acrescentarão. Se fores sábios para ti mesmo, o serás. E se fores escarnecedor, tu só suportarás. Aí lá a partir do versículo 13, ele fala sobre a insensatez, né? A louca. E ele conjectura isso como uma mulher e fala assim: a mulher tola é alvoroçada, é insensata e não conhece o pudor. Senta-se à porta da sua casa ou em uma cadeira nas alturas da cidade, chamando aos que passam e seguem direitos ao seu caminho. Quem é simples, se volte para cá. E aos faltos de entendimento ele diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Mas ele não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do Seol. O que eu aprendi e o que Deus me revelou com esse capítulo 9, né? Logo no início, a sabedoria ela te chama para um banquete glorioso, né? O que Deus tem nos mostrado, mediante a tudo que a gente tem aprendido até aqui, é que a sabedoria do Senhor, ela te dá duração de dias, ela te dá vida longa, ela te dá um banquete, né? Ela traz você a experimentar aquilo que Deus tem na sua essência, né? Aquilo que Deus tem para nos dar, que é muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Né? Quando ele fala, ela edificou uma casa, a sabedoria edificou uma casa, lavrou suas 7 colunas. As 7 colunas, 7, o número 7 é o número da perfeição de Deus. Né? Para você ver, a sabedoria ela está ligada àquilo que é perfeito do Senhor. O perfeito que Deus quer para cada um de nós. Né? Já imolou suas vítimas, misturou seu vinho, preparou sua mesa. Né? E ele envia pessoas a fazer o convite à sabedoria. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são seus pastores, as pessoas são a sua liderança, sabe? São aquelas pessoas às quais eles têm um amor, um entendimento maior de que se você andar em sabedoria diante de Deus, né? Se você entender os processos, ter um entendimento daquilo que Deus quer para a nossa vida fica mais leve. A obra do Senhor, tudo que nós fazemos, tudo o que Deus nos dá é algo leve, não é pesado. Não é para ser pesado. Quando se pesa, quando fazer a obra do Senhor, ela fica pesada. Então não é Deus. Então Deus não está ali. Porque o fardo dele é leve e suave.
né? E quando eles nos chama aqui para a sabedoria, para esse banquete glorioso, ele diz, né, venham, comam, bebam, né, deixai a insensatez e viver e andai pelo caminho do entendimento. Aí ele fala mais aqui abaixo, no verso 7, que o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Por quê? Porque é muito difícil a gente repreender, aliás, a gente nem repreender ou chegar para um irmão que não tem aquela sabedoria e entendimento de entender que aquilo que a gente está fazendo para ele ali é o bem. A gente está, de uma certa forma, orientando, dizendo o caminho que ele deve seguir, né? Não repreendas aos escarnecedores para que eles não te odeiem, repreenda o sábio e ele vai te amar. Por quê? Porque o sábio, ele já tem aquele entendimento, a pessoa que tem a sabedoria de Deus, ela tem o entendimento de saber aquele momento ali, poxa, se eu estou recebendo algo, alguma palavra até meia dura, de uma certa forma dura, mas eu vou entender que aquilo ali é para o meu bem, eu vou entender que é Deus que está me colocando de volta aos caminhos, né? Porque quando chega assim alguma autoridade espiritual que fala um pouco mais forte com você, um pouco mais te dá uma chamada de atenção, não é para você ficar triste, não é para você ficar com raiva, não é para você odiar essa pessoa. Pelo contrário, ela está fazendo aquilo para te carregar para os caminhos do Senhor, para a sabedoria. E ele fala aqui, instrui ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Ou seja, para a gente instruir ao sábio, porque quando a pessoa é sábia e ela recebe a instrução, ela tende a crescer ainda mais. Sabe, a ideia que ela tem de repreensão é totalmente ao contrário que o tolo tem. O tolo, ele tem a repreensão como a pessoa não está gostando dele, não está amando, não está ali, está humilhando ele. Não é isso. Né? Quando o sábio ele recebe a repreensão ali, ele se torna mais sábio ainda, porque existiu alguma falha ali que ele não conseguiu ver. Que às vezes só as pessoas de fora, a sua liderança, seu pastor, sabe, a pessoa que está do seu lado, que consegue ver. Então vamos, sabe, entender essa verdade. Ele fala o temor do Senhor, a mesma coisa que estava lá, e ele vai falar isso continuamente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo tem o seu entendimento. Meu Deus, quando nós entendemos e tememos a Deus, não é tremer, não é ter tremor, é temor ao Senhor, é diferente. Porque quando você tem tremor, você tem medo. Né? E Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Deus quer que você tenha temor ao Senhor. Quando você tem temor ao Senhor, você é uma pessoa sábia, porque esse é o princípio. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Né? E aí ele fala, porque por mim se multiplicam os teus dias e os anos de vida te acrescentarão. Olha a promessa de Deus para as nossas vidas. Né? Porque se multiplicam os nossos dias quando nós somos sábios, quando nós temos o entendimento de guardar a sua palavra, quando nós reconhecemos quando nós somos chamados à atenção por alguma situação, nós nos tornamos mais sábios ainda. É isso que nós temos que entender. Então, se fores sábio, para ti mesmo serás, e se fores escarnecedor, só tu suportarás, porque não existe pessoa que consiga suportar uma pessoa que não é sábia, uma pessoa que não tem o entendimento, sabe? Não tem a sabedoria de entender ali que existem momentos que ela vai ser precisada puxar uma orelhinha, sim, que vai ser preciso a pessoa ser chamada a atenção de alguma forma, mas para ela crescer, para ela ter o entendimento de crescer em graça e em conhecimento. Aí, a partir do versículo 13, quem te chama para um banquete é a mulher insensata, ou seja, não é o contrário da sabedoria, né? A mulher tola e alvoroçada, insensata, sem pudor algum. Né? Senta-se à porta, né, da casa, de uma das cadeiras nas alturas da cidade, chamando os que passam.
Ou seja, ela pega aquelas pessoas vulneráveis, aquelas pessoas que não guardam o temor do Senhor, não procuram a sabedoria que vem do alto. Né? Ela chama também, né? Ainda diz que as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. E não é, sabe? Não é, isso aí é totalmente por engano. Né? Às vezes nós nos deparamos com os pratos feitos desse mundo que aos olhos humanos, aos nossos olhos, são deliciosos, sabe? Mas no fundo carregam uma marca, né? Uma marca para a sua derrota, nos leva para um abismo que não tem fim, né? Então, o que esse livro de Provérbios, ele é muito rico, é um livro tremendamente rico. E se a gente compreender todas as verdades que estão embutidas aqui e colocar em prática, a nossa vida, ele nos garante, sabe, anos acrescidos, né? Nos garante, sabe, tem promessas de Deus aqui na nossa vida, porque quando você é sábio, minha irmã, quando você é sábia, sabe, você tem um entendimento, você sabe agir na hora certa, você sabe se calar na hora certa, você sabe fazer com que a sua vida ela possa girar em torno do temor ao Senhor, porque quando você teme ao Senhor, Deus, ele vê o teu temor, ele te dá a resposta para essas coisas, e a resposta que Deus te dá é sabedoria. E quando ele acrescenta sabedoria na tua vida, ele está acrescentando anos de vida, sabe? Porque quando você é sábio, você sabe exatamente onde pisa. Quando você é sábio, você sabe exatamente como usar suas palavras. Então, que esse capítulo 9 fique marcado no seu coração, na sua vida, como todo o livro de Provérbios que a gente está lendo, que a gente está se deleitando na presença de Deus. E eu agradeço a vocês que viram esse vídeo e continue, sabe, a ler, continue a meditar na palavra do Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz e todos os dias a palavra de Deus se renova sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, que a unção e a bênção do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, hoje e todo sempre. Um bom dia e que Deus abençoe vocês. Amém?